Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para ensinar a fazer uma pele simples pro dia, uma pele bem leve e que você pode usar no dia a dia ou mesmo para um dia que você esteja querendo sair à noite, mas num evento mais simples ou não queira uma maquiagem tão carregada na pele, tá? Então hoje eu vou ensinar uma maquiagem com uma base bem fluida. Bom, para começar, eu acho sempre interessante começar com um primer, não é obrigatório, mas é sempre bom. Eu vou começar com o primer da MAC, que é o Prep and Prime, Skin Base Visage. Eu gosto de passar um pump, eu aperto uma vez só o pump. Às vezes eu passo um pouquinho mais, mas geralmente não. Eu divido assim, um pouquinho aqui, aqui, aqui. Passo um pouquinho de leve no olho. E espalho bem de leve. Como ele é super sequinho, você passa e já está praticamente pronto para dar o próximo passo. Eu gosto sempre de passar o corretivo após a base, então eu vou direto para a parte da base. A base que eu gosto de passar quando eu quero um efeito leve assim é a Face and Body da MAC. A minha cor é a C2 e já passei com o pincel, já passei com a mão, mas a forma que eu prefiro ainda para dar um efeito mais bonito é a mão. Então eu vou ensinar para vocês como que eu gosto de passar. E depois da mão eu ainda passo o pincel, que é para dar um acabamento mais bonito. Então eu passo um pouquinho, não é muito. E eu vou de pouquinho em pouquinho. Um pouquinho assim na mão. Daí eu espalho. Começo a passar. A base é sempre interessante você passar do meio do rosto pra fora. E conforme eu vou sentindo que ela vai secando, eu vou dando essas batidinhas. Essas batidinhas servem para tirar o excesso da base e ela ficar com aquele efeito bem levezinho. Eu gosto de passar até aqui, bem pertinho da raiz dos cabelos. Pra ficar bem bonito. Depois que eu passei essa base, ela é super leve, praticamente não dá diferença nenhuma. Eu gosto de fazer o acabamento com o pincel. Daí eu pego o pincel, que já tá sujinho porque eu passei a base no outro dia. E daí eu termino de dar o acabamento. Na minha opinião, o melhor pincel para dar acabamento em base é o 187 da MAC. E mesmo em caso de não passar a base com o pincel, eu gosto de passar no final para dar um acabamento que fica bem mais assentada a base, bem mais uniforme, bem mais bonita. Feito isso, a gente passa pro corretivo. Eu gosto do corretivo Dermablend. Quem acompanha o blog sabe que eu sou super fã. A minha cor é a 14, que é a segunda cor mais clara. E o motivo de eu gostar tanto, apesar da textura não ser a mais interessante, eu gosto muito desse corretivo porque ele é pêssego, então ele não é nem amarelado e nem rosado. Então ele cobre sem deixar aquele efeito panda invertido que a mulherada tanto tem medo, né? Então, e tem um segredinho para passar esse corretivo que eu já estava devendo para vocês há muito tempo. Para passar eu faço assim, eu passo o dedo um pouquinho, faço assim para ele dar uma espalhadinha. E daí eu começo com leves batidinhas aqui.
Deixa eu olhar um pouquinho pro espelho, senão eu não vou acertar. E com o dedo que tá limpo, que é esse do meio aqui, eu vou acertando pra ele tirar essa diferença tão mais clara que fica. E ele dá esse efeito super iluminado. Eu gosto muito do Dermablend. Sempre indico, mas muitas meninas reclamam justamente porque ele dá uma acumulada. E eu realmente não ligo muito dele acumular. Eu prefiro que ele acumule do que ele não cubra a olheira. Como eu tenho uma certa olheira e aqui em cima também, eu gosto de deixar escurinho aqui pra dar esse contraste mesmo. Quem não gosta pode terminar de passar o corretivo aqui pra cima e clarear também a pálpebra, tá? Então o grande segredo do Dermablend para ele acumular menos é passar um pozinho bem de leve depois. Não adianta passar aquele pó que eu sempre falo, Studio Fix, porque ele fica muito pesado. Até pode, mas não é o melhor. Então é ideal que você passe um pó mineral, um pozinho bem leve, ou o que eu gosto mais de passar é esse aqui, que é o Prime da MAC, que ele é super levinho, não acumula incolor, mas também tem que ser passado com cuidado para não ficar branco, porque ele é branquinho. E daí passa só de levezinho aqui, só pra dar uma sentada no corretivo. Esse pincel, não sei dizer se é o melhor dos melhores para essa função, mas é que ele veio num kit que eu comprei da MAC e eu acabei ficando com ele pra isso porque ele não servia pra nada. Ele teoricamente seria pra dentro aqui da pálpebra, mas ele é muito grande pro tamanho do meu olho, então eu acabei preferindo pra isso e ele virou pra essa função. No começo ele era durinho, agora acho que eu já acostumei. Em todo caso ele é o 252, esse aqui é o SE, porque ele é é uma bolsinha que é uma necessaire que vem com um kit de 5 pincéis. Daí, pra ficar mais bonito, quem gosta pode passar o pó inteiro. Eu ainda não vou passar pra essa parte, porque não sei se vocês viram, com certeza devem ter visto que eu tô com uma espinha aqui. E eu deixei pra fazer esse vídeo hoje justamente por isso, pra ensinar como que o Dermablend é bom. Pra quem ainda tinha alguma dúvida. Pra tampar a espinha, eu gosto de fazer de duas formas, com a mão e com o pincel. O pincel que eu mais gosto para corretivo é o 195 da MAC. Pra mim, esse aqui é o melhor de todos. Eu passo uma vez, do mesmo jeito que eu ensinei, passo aqui, passo assim. Tô olhando pra lá porque meu espelho tá ali, tá? Daí eu dou uma disfarçadinha, bem discreta. Com o pincel eu passo a pontinha dele fazendo movimentos circulares. Vou passar até meio de frente pra vocês, não sei se vai dar pra ver. E daí eu aplico bem na espinha. Tiro um pouquinho do excesso do pincel. Tiro um pouco do excesso aqui. Acerto em volta para não ficar muita diferença. E pronto, o pincel alcança áreas que os nossos dedos não alcançam, então por isso que eu gosto tanto do pincel na hora de passar nas espinhas ou nas marquinhas. Essa aqui foi uma espinha, né? Agora ela já virou uma casquinha, então ela é mais difícil ainda de cobrir só com o dedo, por isso que eu gosto do pincel. Não precisa ser este pincel aqui, pode ser qualquer um de corretivo que seja bem pequenininho, tá? Pra finalizar, eu sempre gosto de passar uma camadinha de pó, mas não precisa. Vou de novo de Pré-Prime. E eu gosto também sempre de passar do meio pra fora do rosto.
só um pouquinho, porque a gente não quer uma pele super seca. Bom, pelo menos eu não quero. Quem quiser pode passar até um pó, que nem um Estúdio Fix, um pó mais uma base em pó, um pó qualquer, um pó solto, tá? Agora eu vou pro blush. O blush também eu vou passar um segredinho que eu gosto. Gosto muito de fazer assim. Eu passo o blush. Eu sempre fico bem vermelhinha na hora que passo o blush, então parece que ele tá forte, depois ele vai diminuindo. Esse aqui é o meu blush preferido, é o Blush Baby, da MAC. Eu gosto, pra mim o melhor pincel pra blush, não tem erro, não consigo trocar. É o 168. Vou fazer assim pra vocês verem, é um 168 da MAC. Ele é chanfradinho. E eu acho que ele é o que mais facilita na hora de passar. E que dá um acabamento bem bonito. Aquele gordão de passar tanto pó quanto blush eu não gosto. Eu sou super fã do Fiber e não troco ele por nenhum outro pincel. Eu acho que o acabamento dele é impecável. Ah, então, aí a dica que eu ia dar do blush é quando você tá com muita pressa, quer fazer bem rapidinho, você só dá uma corzinha assim aqui, com o próprio restinho que sobrou do blush no pincel. Só pra dar mais vida na maquiagem, na pele. E daí eu gosto de passar o batom. Esse aqui é o Brave da MAC. Eu sempre gosto de dar uma espalhadinha nele depois com os dedos. Esse aqui é o Brave, que eu tava falando, da MAC. É uma cor, é um rosinha bem cor de boca, praticamente não tem cintilância, a consistência é daquele, a textura, né, é daquele satin, então eu acho bem gostoso pra ficar no dia a dia. E daí a gente parte pro rímel, que não tem segredo nenhum, todo mundo conhece. Esse aqui que eu vou usar é o Dior Show Ecstasy. Tô gostando muito desse rímel, ele alonga muito. Ele é um pouquinho difícil de passar, eu sempre acabo me borrando, mas ele alonga e dá um volume lindo. Eu sou super fã de rímel da Dior, então não tem muito o que falar. Eu acho que ele super favorece qualquer tipo de cílios. Aqui eu tenho que olhar lá pro espelho, que senão fica difícil de fazer. Como sempre, já me borrei. Mas como ele não é a prova d'água, só de passar o dedo, ele já sai. Pra finalizar, organizar a sobrancelha, que depois de tudo isso ela já tá coitadinha, toda despenteada. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Uma maquiagem super simples, básica pro dia a dia. Quem tem pressa, isso aqui é que demora mais porque a gente fica falando, mas em 5 minutinhos dá pra fazer tudo. Se você quiser queimar a etapa, pode pular o primer, pode pular esse blush no olho e seja feliz. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau!